Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal Vida com Deus. Meu nome é Larissa e hoje nós vamos falar sobre metamorfose cristã. O que é isso? Como é possível? A resposta é e sempre será Jesus Cristo. Vamos lá? Sim, meus amados, nós fomos chamados a passarmos por uma metamorfose, uma transformação completa. E para entendermos um pouco mais sobre isso, nós vamos ter como texto base a transfiguração de Jesus. Depois nós vamos ler outros textos do Novo Testamento que corroboram a ideia de que Jesus é a resposta. Depois nós passaremos para a parte de como é possível então participarmos dessa metamorfose, dessa transformação da nossa mente. E os textos base serão de Romanos 12 e Romanos 7. E nós entenderemos que metamorfose é um processo. Ela não ocorre de um dia para o outro. Ela não é imediata. E nós vamos entender também como deve ser a nossa postura ao longo desse processo. Preparados? Vamos lá? Vamos então para a transfiguração de Jesus e nós leremos a passagem relatada por Mateus, porque os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, retratam essa mesma passagem. Mas vamos ler em Mateus 17, de 1 a 9. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol. As suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Meus amados, que passagem! Essa passagem por si só daria horas e horas de estudo para todos nós. Mas nós vamos nos focar em alguns elementos dessa passagem. E mais uma vez eu vou dar os créditos a quem deve ser dado, que é o pastor Paul Lebotilier, da igreja Chapel Calvary, Ontario. É uma igreja dos Estados Unidos. Ele já fez o estudo da Bíblia inteira, algumas vezes com a igreja dele, de versículo a versículo. Então, no site dele estão disponíveis todos esses estudos, que na verdade são vídeos disponíveis no YouTube. Eles estão em inglês, mas é possível de você colocar a legenda automática em português, caso você tenha interesse de acessar esses estudos. Mais uma vez, vou deixar o link deste site aqui na descrição do vídeo. Então, quais são os elementos que nós vamos nos concentrar agora? Bom, Jesus convida, olha só que convite, Pedro, Tiago e João para subirem com ele e ele mostra a glória dele, ele é transfigurado diante desses 3 discípulos. Imaginem só. Inclusive Pedro depois relata em uma das suas cartas que ele viu com os próprios olhos a majestade de Jesus. Ele está falando justamente sobre esse episódio, porque ele diz depois que foi justamente nesse monte da transfiguração. Então, Pedro descreveu como a majestade, a glória de Jesus. Houve uma transformação ali de Jesus, de dentro para fora, e eles presenciaram Jesus se transfigurando diante deles. Imaginem só que momento. É difícil de entender, é difícil de conceber essa ideia. E nesse momento ainda aparecem 2 pessoas que eles reconhecem como Moisés e Elias.
E aí nem vamos nos aprofundar sobre por que apareceram Moisés e Elias. Existem também muitos estudos sobre isso, mas eu vou me concentrar, assim como o pastor Paul se concentrou, no fato de que Moisés, para os judeus, né, representava a lei. Tanto que eles se referiam às leis como a lei de Moisés. Então Moisés era a própria representação da lei. Ele também foi o libertador da escravidão, né, do Egito, mas para eles esse componente da lei era muito forte. Então ali Moisés está representando a lei e Elias, o maior dos profetas. Então é como se a lei e os profetas estivessem representados ali diante daqueles 3 discípulos que eram judeus, que estavam muito familiarizados com esse contexto, né? Inclusive, eles não se referiam, obviamente, à Bíblia como Antigo Testamento. Para eles, tudo o que eles tinham ali eram a lei e os profetas. Por isso, os dois ali estão representando esses 2 elementos, esses 2 componentes. E o mais interessante de tudo é o próprio Deus Pai falar o seguinte: este é o meu filho amado, Jesus é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Porque vejam só, quando Pedro, né, Tiago e João viram essa transfiguração e aparecendo ali Moisés e Elias, imagina a cabeça deles como não ficou. E aí Pedro fala isso de: Senhor, é bom estarmos aqui, se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Inclusive, eu acredito que seja no livro de Lucas, relatada essa própria passagem, essa mesma passagem, que ele fala que Pedro disse isso porque não sabia o que dizer. Tá ali entre parênteses, é muito engraçado, né? Então, Pedro fala isso e Pedro é interrompido pelo próprio Deus, por essa nuvem resplandecente que os envolve, né? Diz que enquanto Pedro estava ainda falando, essa nuvem, né, os envolveu e dela saiu uma voz. Então, olha que bonito. Deve ter sido impressionante o fato, apenas o fato de Jesus estar sendo transfigurado ali diante deles, eles estarem vendo Jesus ainda de uma forma diferente. Só 3 subiram com ele, então era uma coisa muito especial, reservada ali exatamente com o intuito para aqueles 3. E ainda assim aparecem essas outras 2 figuras tão importantes para essa comunidade judaica, para toda a história deles, né, que é Moisés e Elias. Mas Deus fala, Deus Pai, ouçam a Jesus. E agora nós vamos ler 3 textos que falam exatamente sobre isso, sobre Jesus estar acima da lei e sobre Jesus estar acima dos profetas. Primeiro é Hebreus 1, de 1 a 2. Diz assim: por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Então, antigamente era através dos profetas, agora era através do próprio Filho, por meio do próprio Filho, Jesus. Também vamos ler Gálatas 3:24. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Então esse pastor Paulo até explica que a lei, ela nos guia, ela nos conduz até Jesus. Porque se nós fôssemos dependentes da lei, só nós e a lei, nós não seríamos justos, porque todos nós erramos. E basta uma vez você ter errado perante a lei, e a própria Bíblia diz que você já é então culpado. Então, sem a graça, sem a fé em Jesus, nós não seríamos justificados. A lei pela lei não nos salvaria. Por isso que é por meio da fé, tá? Da fé em Cristo Jesus, que nós somos declarados justos. Então, Cristo está acima da lei. Temos a representação dos profetas, a representação da lei, e tem Jesus acima disso tudo. E agora nós vamos ler Atos 10:43. E é a respeito dele, Jesus,
que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crer receberá o perdão dos seus pecados por meio de seu nome. Mais uma vez, todos os profetas dão testemunho de Jesus, né? E disseram que por meio de Jesus, quem cresce em Jesus, receberia o perdão dos seus pecados, por meio do nome de Jesus. Amém? Agora, vejam só que interessante, na Bíblia, a mensagem de estudos, né, pelo Eugene Peterson, já falei algumas vezes aqui sobre essas diferentes traduções, sobre a tradução da mensagem, né, até uma contextualizada sobre quem foi Eugene Peterson, e está no meu vídeo sobre as 5 práticas que podem te ajudar a estudar melhor a Bíblia, como tem me ajudado, né? E eu tenho essa Bíblia, então, de estudos, e aqui, exatamente em Mateus 17, nesse momento da passagem da transfiguração, Eugene Peterson escreveu: Jesus foi transfigurado diante dos olhos dos discípulos. A transliteração da palavra grega para o português é metamorfoseado. Em suas outras menções no Novo Testamento, essa palavra foi traduzida por transformado. Ou seja, a realidade que estava dentro de Jesus manifestou-se exteriormente, de modo que os discípulos podiam vê-la. Isso não é verdade apenas em relação a Jesus. Também acontece com você e comigo. Gente, é agora que nós entramos nessa fase da metamorfose cristã. Porque até então nós vimos a transfiguração de Jesus. E você deve estar se pensando, o que a transfiguração de Jesus tem a ver com essa metamorfose cristã, com essa transformação cristã? Absolutamente tudo. Porque a mesma palavra usada para descrever a transfiguração de Jesus, ela foi usada para falar sobre a transfiguração, a transformação, a metamorfose da nossa mente em Romanos 12. Olhem só. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Tem outra tradução, que essa que eu li é da NVI. A NVT fala, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, tá? Bom, o mundo tem o seu padrão, o mundo tem os seus comportamentos e costumes, mas nós não devemos imitar esses padrões, nós não devemos nos amoldar a esses padrões, mas nós devemos ser transformados por meio da mudança do nosso pensamento, ou nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. E justamente essa palavra transformado é a mesma palavra usada para falar da transfiguração de Jesus. Isso parece ser loucura, pareceu para mim, pelo menos pareceu para mim. Quando Eugene Peterson diz que, vou ler agora esse trecho, a mesma palavra grega que é usada para descrever a transfiguração de Jesus em Mateus é usada em Romanos para descrever a nossa transfiguração. Eu falei, não é possível. Tá, eu até acredito que tenha sido a mesma palavra usada, né? A mesma palavra grega para descrever a transfiguração de Jesus em Mateus é usada em Romanos para descrever a transfiguração da minha mente, mas eu pensei, isso é muito distante. Eu não pareço estar como Jesus estava ali no monte. Eu não pareço estar com as minhas vestes, olha só como fala, com as roupas que se tornaram brancas como a luz e a sua face brilhou como o sol. Eu estou tão distante disso que eu não consigo acreditar que tem alguma relação a transfiguração de Jesus com a transfiguração ou a transformação da minha mente. Porém, foi a mesma palavra grega usada nesses dois textos. E aí, qual é o convite? Olha, o que aconteceu a Jesus acontece conosco, mas acontece conosco pela renovação dos nossos pensamentos. Aí que pode dar ainda mais uma confusão, do tipo,
Eu estou sendo chamada a ter uma renovação, uma transformação tão profunda a ponto de parecer ser transfigurada como Jesus ficou ali no monte? Eu estou mesmo muito distante disso. E é justamente essa diferença tão gritante entre a transfiguração de Jesus e o que a gente sente, né, da nossa vida, ou o progresso que a gente vê nessa transformação da nossa mente, que pode nos trazer confusão. Porque a gente se sente frustrado de assim, mas eu ainda estou lutando com tantas coisas na minha vida. Eu ainda estou tão distante de ter essa mente transformada, de estar a ponto de ser parecida com a transfiguração de Jesus. Há tanto ainda nessa caminhada e nessa jornada. Eu estou tão distante que não é possível que isso seja para mim. Mas ele lembrou, esse pastor Paul, né? Peguei aqui as minhas anotações do estudo. Ele nos lembrou que assim, nenhum dos apóstolos, quando escrevendo as cartas às igrejas, às pessoas, falaram assim: bom, agora que vocês já estão transformados, já estão perfeitos, né? Agora vocês relaxem e esperem a volta de Jesus. Nenhum deles nos trouxe esse tipo de afirmação. Pelo contrário, a todo momento nós estamos sendo convidados a participar de uma transformação, a nos deixarmos ser renovados e transformados o tempo todo. É essa luta que está sendo apresentada diante de nós. Inclusive, vamos agora para o texto em que o próprio apóstolo Paulo fala sobre essa luta. E meus irmãos, que texto, não? Romanos 7. Vamos ler do 18 ao 25. Olha só, estou lendo a tradução NVT. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração, contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente. Por isso nós temos que ser renovados, a nossa mente é que tem que ser renovada. Essa metamorfose cristã é a renovação da nossa mente. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá vendo? Ele mesmo diz, não é só o título. A resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Gente, se Paulo está declarando isso sobre a vida dele, sobre uma luta dele, né? Carnal, é a carne versus espírito, é a velha natureza, né? A natureza antiga contra a nova natureza. Quem dirá? Nós também estamos nessa luta. E agora é muito importante falar sobre a metamorfose, que a metamorfose é um processo. Vamos ler a definição de metamorfose pelo dicionário da língua portuguesa. Diz assim: mudança ou alteração completa no aspecto. Mudança ou alteração completa no aspecto, na natureza ou na estrutura de alguém ou de alguma coisa. Transformação. Olha só o significado em biologia. Transformação pela qual passam alguns animais que no decorrer de seu processo de desenvolvimento resulta numa forma e numa estrutura completamente diferentes das iniciais. Até o dicionário está em conformidade com esse processo, com essa metamorfose cristã que nós devemos passar. É um processo, é uma transformação, porém envolve processo. E aí o pastor Paul diz, é um trabalho gradual e é uma decisão diária. Vamos ler sobre o trabalho gradual em 2 Coríntios 3:18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido,
podemos ver e refletir a glória do Senhor. Olha só a transfiguração de Jesus ali. Nós podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Ele nos transforma o quê? Imediatamente. Opa, não! Gradativamente. Não é imediato, é gradativo. É um trabalho, é um processo gradativo. Se é processo, é gradativo. Não é imediato. Eu aceitei a Jesus, entreguei minha vida a Jesus, entendi a obra dele, redentora da minha vida. Pum! Tô transformada, metamorfoseada. Vou agora esperar Jesus tranquilamente, sem nenhuma alteração. Já deu tudo certo. Não, é um processo. Por isso, não desanimemos nesse processo. Não nos chicoteemos durante esse processo. A Bíblia sabe que é um processo. Deus sabe que é um processo. A gente que não sabe. E Satanás se vale dessa nossa falta de conhecimento sobre ser um processo e ele tenta armar a seguinte cilada na nossa vida. Ele diz assim: ai, mas isso, exatamente esse aspecto não vai mudar na sua vida. Isso aqui você não muda. Talvez aquele outro ponto, aquela outra coisa, aquela outra atitude, aquele outro comportamento, pode até ser que sim. Mas este aqui, esse não. Esse não vai ter mudança. Isso aqui, ó, pau que nasce torto nunca se endireita. Esse é um ditado popular e satânico. Porque nós somos possíveis de sermos endireitados, sim. E não sou eu quem estou falando isso. Quem nos garante isso é a Bíblia. Jesus pode nos transformar, sim. Como ele pode nos transformar? Nós temos que dar esse espaço a ele. Nós temos que estar envolvidos nesse processo de transformação, dando espaço ao mover de quem? Do Espírito Santo, de Jesus através da nossa vida, por meio de quem? Do Espírito Santo, que é o nosso auxiliador, que é o consolador que o próprio Jesus prometeu. Antes de ir ali para a cruz e passar tudo que ele passou e sofreu por nós, ele avisou os discípulos que ele iria, mas que ele deixaria um auxiliador. E é esse auxiliador que vai nos ajudar nessa renovação, transformação da nossa mente. E aqui na parte de que é uma decisão diária, está em Efésios, tá? Efésios 4, 21 a 24. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove o quê? Os seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui mais uma vez? Olha só. Livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos, né? Deixem que o Espírito renove o quê? Os seus pensamentos. A transformação e renovação da nossa mente, de Romanos. É para que ele renove os nossos pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza. Então, a nossa parte diária, não uma vez só, né? Não se martirize, que eu já fiz isso uma vez. Não, meu amado, todos os dias nós temos que fazer isso. Mais de uma vez por dia. Em muitos momentos do nosso dia. É isso de tirarmos a velha natureza e colocarmos a nova natureza. De nos despirmos do antigo homem, da antiga natureza e colocarmos, nos revestirmos da nova natureza. E eu acrescentaria aqui Romanos 12, 1, né? Que é justamente nos entregarmos como uma oferta a Deus, que na tradução da mensagem ficou muito claro, que é, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, tá? É esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que todas as outras traduções tinham trazido para nós. O Eugene Peterson traduziu como
entreguem a vida cotidiana, o dormir, comer, trabalhar, passear. Gente, dormir, ele pegou tudo aqui, ó, é dormir. Quando você tá dormindo, você tá entregando isso a Deus. É comer, a gente precisa, é sobrevivência. Trabalhar também precisamos, é sobrevivência. Passear é uma parte de entretenimento, de folga, de relaxamento. Mas todas essas ações cotidianas, elas precisam ser entregues a Deus como uma oferta. Isso, se é cotidiano, é diário, né? Ela está presente dia após dia. Então, dia após dia, eu estou entregando todas essas ações ao Senhor. Dia após dia, eu estou tirando a velha natureza e colocando a nova natureza. Eu estou permitindo que quem renove os meus pensamentos, o Espírito. Ele falou que é o Espírito, aqui em Efésios 4, ó, o Espírito renova os seus pensamentos. Em Romanos 12, 2, Paulo fala o quê? Que é pela renovação da nossa mente. Romanos 12, 2, Paulo fala o quê? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, sim, é a renovação dos meus pensamentos e atitudes, é a renovação da minha mente por Cristo Jesus. Ele nos disse em Romanos 7 que a resposta está em Jesus Cristo. Jesus Cristo nos disse que o nosso auxiliador é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é essa trindade, nos ajudando nessa renovação da mente. Quando? Sempre, diariamente, cotidianamente. É nas nossas ações justamente corriqueiras do nosso dia a dia que nós temos a oportunidade de experimentar essa renovação da nossa mente, que é a gente dizer não para algumas coisas e sim para outras, que é a gente dizer não quando a gente queria estar dizendo sim, que é a gente dizer sim quando a gente estava mesmo querendo dizer não. É isso que é dizer não ao velho homem e sim ao novo homem, a nova natureza criada por Deus em nós. E aí eu quero só finalizar com um exemplo da lagarta borboleta, porque é um exemplo clássico do que é uma metamorfose. E aí eu fiz uma pesquisa perguntando assim, qual é o tempo que uma lagarta leva para se transformar em borboleta e por quanto tempo uma borboleta vive, tirando o processo dela de transformação de metamorfose. Olha só os dados, tá? Da transformação da lagarta para a borboleta pode variar por conta de fator climático, de espécie, né, fator ambiental e espécies, mas em geral o estágio do ovo é de 3 a 5 dias, o estágio de lagarta, né, de larva, é de 2 a 3 semanas e o estágio de crisálida, da pupa, é de 7 a 10 dias. Então vamos, né, arredondar aqui. 3 semanas de estágio de lagarta, mais quase 1 semana de estágio de ovo, né? Então, mais 3 de lagarta, a gente já tá aí com umas 4 semanas. E 7 a 10 dias, vamos colocar 7, que eu arredondei pra cima os outros, eu vou arredondar pra baixo esse. Já deu 5 semanas, mais ou menos, de estágio de lagarta. Pra ela viver quanto tempo? De novo, tem alterações, tem mudança, né? Variação, desculpa, dependendo da espécie. Mas a maioria das borboletas vive apenas de 2 a 4 semanas. Então são 5 semanas de processo para elas viverem de 2 a 4 semanas. Quer dizer, a que viveu 4 ainda tá no lucro dessa vida fase borboleta. Porque algumas vão viver só 2 e elas passaram todas essas outras semanas em processo, né? Tem uma que é a borboleta monarca, que ela sim pode viver de 8 a 9 meses, tá? Porque elas migram e entram em estado de dormência durante o inverno. Mas pegando a maioria vive pouco em relação, como borboleta, como estado de borboleta, em relação ao seu estado de lagarta. E então, se um processo é assim como a borboleta, imagine conosco. Não se desanime nessa sua metamorfose cristã, nessa transformação da sua vida. Não se desanime. A resposta é Jesus. A resposta é a Trindade maravilhosa. Se Deus nos disse que era para nós renovarmos a nossa mente pelo Espírito, Ele sabe que isso é um processo, Ele quer que nós saibamos que isso é um processo e que nós acreditemos nele durante esse processo. É de fé em fé.
é gradativo. Em Efésios 4 ele diz gradativamente. Então o próprio Deus nos diz que vai ser gradativo. O próprio Paulo nos conta da sua luta da carne contra o espírito. Não vai ser diferente conosco. Nós vamos ter dias ou momentos do dia que nós nos sentimos cheios do Espírito Santo. Quer outro exemplo? Nem vou abrir aqui Bíblia para ler, mas você já deve ter ouvido a respeito. Pedro faz uma confissão de quem é Jesus para o próprio Jesus, de que Jesus era o Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus nessa hora até fala para ele, olha, não foi carne que te revelou, foi o Espírito, e sobre você, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. E tão conhecidamente, nos versículos seguintes, quando Jesus diz que está prestes a se entregar e morrer, Pedro fala para ele, não, eu não vou deixar que isso aconteça com você. O que Jesus faz? Jesus fala assim, vai para lá, Satanás, aparta-te de mim, Satanás, você é pedra de tropeço. Quer dizer, Pedro, que tinha sido colocado há poucos versículos anteriores como a pedra onde Jesus construiria, a igreja, depois ele é colocado como pedra de tropeço. E para o teu ânimo e meu ânimo também, logo no versículo seguinte, meus irmãos, abram a Bíblia de vocês em Mateus, tá? Isso daqui, a confissão de Pedro, ela está em Mateus 16:13. Jesus falando, aparta-te de mim, Satanás, está no mesmo Mateus 16, um pouquinho mais para baixo. E logo depois de ele ter falado isso para Pedro, tá? 6 dias se passam e quem é convidado para subir e participar da transfiguração de Jesus? Pedro. Então Pedro fez bem, acertou, ponto Pedro. Pedro errou, puxa Pedro, que mal, até falou. Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Mas depois ele ainda foi convidado a participar da transfiguração. E lá na transfiguração ele ainda fala, olha, eu vou fazer uma tenda aqui, se vocês quiserem, uma para você, uma para ele, outra para ele. E aí, Deus nem deixa ele terminar de falar e já envolve-os com a nuvem do Senhor, aquela nuvem resplandecente. Quer dizer, quanta humanidade aqui de Pedro. Nós somos assim também. Então se Pedro pode ser assim, se Paulo pode ser assim, e eles nos encorajaram a permanecermos nessa transformação, nessa metamorfose, não desanimemos. A resposta é Jesus e sempre será. Amém, meus irmãos? Eu convido a vocês, então, como uma forma de vocês continuarem essa transformação diária, a assistirem o vídeo Converse com Deus o Dia Inteiro, se você ainda não assistiu. E também o que pode ajudar é o vídeo sobre as 5 práticas que me ajudam a estudar a Bíblia melhor e podem te ajudar também, tá bom, meus irmãos? Até o próximo vídeo. Maranata!